Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar dando continuidade assim na leitura do Novo Testamento. No vídeo anterior nós lemos até o capítulo 9, então hoje vamos estar lendo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E que está escrito assim: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Veja, meus irmãos, que quero aqui chamar a atenção que aqui Jesus chama os seus discípulos, diz no verso 1, dá-lhes autoridade, mas no verso 2 vai dizer: o nome dos apóstolos são esses. O que nós podemos refletir aqui? No verso 1, Jesus está dizendo que chamou os discípulos. E no verso 2 está dizendo: os nomes dos apóstolos são esses. O que nós podemos entender e refletir? Que antes de qualquer função que exercermos, temos que ser discípulos de Jesus. Veja que ele prossegue dizendo o nome de homens simples. Jesus não chamou ninguém da elite, ninguém com poderes especiais ou com nomenclaturas ou posições especiais, mas chamou homens simples. Mateus, o publicano, aqui diz Pedro, João, Tiago, André, que eram pescadores, e ainda vai dizer por último Judas Iscariotes, que o traiu. Até um traidor estava no grupo, mesmo Jesus sabendo. Aí Jesus prossegue dizendo no verso 5, aqui onde ele envia esses 12 apóstolos, discípulos, no verso 5 prossegue dizendo: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. É uma coisa que está difícil hoje. Alguém fazer alguma coisa de graça, estão quase que vendendo o evangelho e a palavra e tudo mais, infelizmente. Parece que se esqueceram dessa ordem de Jesus. Ele prossegue dizendo: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. Olha o equilíbrio. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Olha que o Evangelho não nos ensina a ficar brigando, debatendo, dizendo como o povo fica. Não, temos que zelar, achando que isso é um zelo pelo Evangelho. Mas Jesus diz, quando te perseguir em um lugar, você não é aceito, vai para outro. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Olha só que o Evangelho nivela todo mundo, não há seres superiores, não há pessoas maiores ou menores, apenas com funções diferentes. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, Jesus dizendo dele mesmo, quanto mais aos seus domésticos. Se fizeram isso com Jesus, quanto mais a nós que somos os peregrinos da fé. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digas escura, dizei à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e nem podem matar a alma. Temai antes aquele que pode perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vales vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por mim, minha causa, acha-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dar a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderão o seu galardão. Veja, como eu disse anteriormente, o Evangelho nivela todo mundo. Não deixa seres maiores nem menores do que o outro, porque muitas das vezes nós se atentemos somente a esse versículo, quem recebe o profeta, e querendo honrar apenas os profetas, mas Jesus diz que na mesma qualidade que nós recebemos ele, somos recebidos pelo Pai, recebemos o profeta, temos galardão de profeta, recebemos o justo, temos galardão de justo, e se recebemos um dos pequeninos, dos mais simples irmãos, de maneira nenhuma perderemos o nosso galardão, se dermos apenas um copo de água para um desses pequeninos irmãos. Vê que Jesus coloca todo mundo no mesmo nível como pequenino irmão, nem o profeta, nem o discípulo e nem o justo é um maior do que o outro. Amém? Terminamos aqui então a leitura.
Música